Aquele trabalho foi bem-vindo. O isolamento no alto do nosso porta-aviões de pedra, sem energia elétrica nem distração alguma e com meia centena de homens, de braços cruzados, começava a preocupar-nos. Por isso, o grupo do Cavalo de Troia ofereceu-se, espontânea e voluntariamente, para transportar os fardos e os depositar, com o resto dos blocos cor de laranja, no fundo da piscina. Oficialmente, a fase verde acabava de ser inaugurada. Curtis forjava qualquer coisa no seu cérebro, pediu-nos que separássemos meia dúzia de carneiros. E o pessoal fez com satisfação, prendendo-os a uma das cordas da tenda do general. Alguns rapazes, com pena dos lastimosos, bálidos dos frágeis cordeiros, armaram-se em improvisadas amas de leite, esgotando as reservas de leite da cozinha. A verdade é que os cozinheiros israelitas não ficaram zangados. Ali, o que menos faltava era comida e aborrecimento. Todas as manhãs, pontual e religiosamente, o teleférico abastecia-nos de pão fresco, de leite e dos alimentos que começavam a escassear nas despensas do barracão. Por volta das 2 horas da tarde, o general pegou os 6 cordeirinhos e, acompanhado por Baat o supervisor, cruzou o portão da paliçada em direção à plataforma do teleférico. O paciente Curtis encarou com bom humor as gracinhas de judeus norte-americanos, divertidos perante a pouco habitual cena de um general da USAF pastoreando um rebanho. Quando perguntei a Eliseu qual seria a intenção do chefe da operação, o meu irmão encolheu os ombros. Ninguém no acampamento Eleazar tinha a menor ideia do motivo que o levara a preocupar-se com os animais. A possível explicação devia estar dentro da grande tenda negra de pele de cabra que naquela mesma manhã os chamar tinham montado nas amarelentas dunas que se estendem a nordeste da montanha à distância de uma pedrada das ruínas do acampamento romano B. Era evidente que os beduínos tinham a intenção de permanecer naquele lugar, pelo menos durante algum tempo. Mas esta circunstância não parecia inquietar os militares israelitas. De qualquer forma, nos enganamos quando demos como certo que, ao regressar ao topo da montanha, Curtis nos desvendaria um mistério. Entre outras razões, porque o general não voltaria a Massada. O plano do cerco de Massada pelo general Romano Silva compreendia a construção de uma muralha que desse a volta ao monte, assim como o levantamento de 8 acampamentos para cerca de 15.000 homens. Estes castros conservam-se em tão bom estado que, observados do topo ou de avião, parecem como se acabassem de ser abandonados. Foram montados 2 acampamentos grandes, o 8 e o F, e outros 6 mais pequenos. O primeiro, a leste de Massada, e o F, a oeste. Ambos se encontram fora da muralha de obstáculos e são quase gêmeos, tanto em dimensões, 140 por 180 jardas o B e 130 por 160 o F, como na sua planificação. Metade do grosso da X-Legião, Fretensis, alojou-se no B, e o resto no F. Este último acampamento, segundo Jósefo, foi o quartel-general de Silva durante o cerco. N. Do M. Pelas 4 horas dessa tarde de sábado, o teleférico trouxe Baat para a meseta. Vinha com o encargo de recolher os poucos objetos pessoais do general e levá-los rapidamente para a plataforma da base. O supervisor foi muito sóbrio nas explicações. Um carro oficial aguardava Curtis. Tinha sido chamado com urgência à embaixada dos Estados Unidos. Algumas horas mais tarde, os oficiais encarregados do rádio receberiam uma comunicação do próprio general. Encontrava-se em Tel Aviv pronto para decolar para os Estados Unidos. Tudo aquilo deixou os homens do Cavalo de Troia abatidos. Nos planos do chefe da operação, pelo menos que nós soubéssemos, não figurava aquela viagem repentina. O que estaria acontecendo? As últimas palavras da mensagem de Curtis, no entanto, pareciam tranquilizadoras. Comecem sem mim. Regressarei a tempo. O resto do dia passou quase sem percebermos. Os homens refugiaram-se nas tendas ou no refeitório, discutindo e polemizando sobre tão inesperada partida. Já tinha anoitecido quando as acaloradas discussões foram momentaneamente interrompidas pela presença do Sikorsky no cume.
De acordo com o programa previsto pelos israelitas, uma vez concluída a montagem dos depósitos de combustível, estes seriam cheios durante 2 noites consecutivas, as de sábado e domingo. Para a maior parte do acampamento, aquela transferência do gasóleo foi um dos piores suplícios de toda a operação. Por razões de segurança, os gigantescos helicópteros grua israelitas, em cujos bojos tinham sido colocados tanques de 10 toneladas cada um, só podiam sobrevoar Massada em plena escuridão e, se possível, sem luzes. O truar dos motores principais, com as suas 6 pás, foi, como digo, um pesadelo. De hora a hora, pontuais como relógios, um par de Sikorsky aterrava na orla sudeste do triângulo para esvaziar os seus depósitos. Foi inútil tentar dormir. Impacientes por verificar o bom funcionamento do gerador, os israelitas, depois de atestado o tanque diário com os 5.500 litros, ligaram o Charlie. Os sistemas responderam com perfeição e os técnicos, como é lógico, felicitaram-se mutuamente. Por volta das 5 da madrugada de segunda-feira, 26 de fevereiro, o último S-64 descolava do topo da meseta, afastando-se na direção sul, para a base de Etzion. O trabalhoso armazenamento de quase 170 mil litros de combustível havia terminado. Um mês depois, se tudo corresse bem, os helicópteros repetiriam a operação de encher o tanque de armazenamento. Mas antes, muito antes, se dariam outros acontecimentos. Muito antes do amanhecer de domingo, 25 de fevereiro, mais de metade do acampamento Eleazar já estava de pé, despertado pelo incessante ruído dos helicópteros. De comum acordo, apesar dos rostos dos homens denotarem um profundo cansaço como consequência de uma noite de vigília, os oficiais israelitas e os diretores do Cavalo de Troia escolheram aquela mesma manhã para o início da montagem da estação receptora de imagens. No entanto, a maior parte do dia foi dedicado a trabalhos preliminares, a abertura dos falsos blocos de pedra e dos fardos e, muito especialmente, a uma série exaustiva de provas do fecho elétrico que devia cobrir a piscina. Quando os técnicos de ambos os lados se consideraram satisfeitos, o teto da futura estação foi fechado, dando-se início aos trabalhos prévios de desembalagem. Israelitas e norte-americanos, lado a lado, nos empenhamos com ardor naquilo que, para as duas partes, significava uma missão de importância vital. Para eles num sentido, para o Cavalo de Troia, naturalmente, noutro sentido muito diferente. Só 7 dos 26 cubos de pedra cor de laranja, previamente marcados com um círculo negro, foram respeitados. Para os nossos amigos, aquela parte continha um material secreto, e só podia ser aberta e manipulada por nós. Com prudência, a fim de evitar desagradáveis confusões ao manipular o material, os 7 caixotes em questão foram isolados no centro do fosso e convenientemente presos. Ao fixarem os turnos de trabalho, o plano previa 4 turnos de 6 horas cada um. Os diretores norte-americanos designaram 3 dos 10 especialistas norte-americanos. Cada turno era formado por 2 brigadas, israelita e norte-americana, de 10 homens cada, com o objetivo de não perderem de vista os blocos. Graças a este método sutil, o berço ficou protegido de dia e de noite, todos os dias desde que a estação começou. À medida que foram passando a adquirir forma, Eliseu e eu percebemos outro pormenor, magistralmente planejado pela equipe de diretores. Como já disse, uma das nossas preocupações, desde que tínhamos chegado a Massada, havia sido a inevitável antena parabólica, prevista no centro da estação. A nossa estupidez foi imperdoável. Ao colocar os 7 blocos de pedra no meio do fosso, Curtis, astutamente, impossibilitou o início da montagem da parabólica, que, em condições normais, podia ser feita simultaneamente com a dos outros equipamentos. Esta manobra facilitaria consideravelmente o trabalho. A colocação do módulo foi projetada para o lugar que devia ser ocupado pela parabólica de 26 metros de diâmetro. Por outro lado, com uma boa lógica, e com a finalidade de não atrapalhar o trabalho dos técnicos, os israelitas concordaram com a proposta dos seus aliados. A instalação e a prova da parabólica seriam efetuadas em último lugar.
Até terça-feira, 27 de fevereiro, não se iniciaria a montagem propriamente dita da estação receptora de imagens do Big Bird. Na segunda-feira, finalizada a operação do armazenamento do gasóleo, os israelitas, sempre minuciosos e desconfiados, colaboraram na desembalagem dos equipamentos, mas os seus esforços e a sua máxima atenção concentraram-se na infraestrutura que devia mover aquela complexa rede de instrumentos e instalações. Grande parte dos seus homens permaneceu debaixo de terra, verificando e comprovando constantemente os sistemas de ventilação, fornecimento de combustível, instalação elétrica, etc. Lembro-me que a chegada dos jornais, por volta do meio-dia dessa terça-feira, trouxe uma salutar descontração ao acampamento. Embora as reações contra a queda do 727 líbio continuassem a ser extraordinariamente duras, as tranquilizadoras declarações de Hafizes o rei Hassan II de Marrocos chegou a anunciar que enviaria tropas para a Síria no mês de março. Pelos vistos, estava convencido de que Israel atacaria os seus irmãos. Amail, conselheiro da Segurança Nacional do Egito, chamado o Kissinger egípcio, lançaram um pouco de luz sobre a atualidade atormentada do Oriente Médio. Apesar do incidente no Sinai, dizia Ismail em Washington, ainda há esperanças de paz. Ao mesmo tempo, Dayan pediu um telefone vermelho para unir Israel às outras capitais árabes, a fim de evitar incidentes como o do Boeing. Mas o que causou um impacto especial foi a súbita viagem de Golda aos Estados Unidos. Segundo os jornais israelitas, a primeira-ministra chegaria nessa mesma noite de terça-feira, 27 de fevereiro, aos Estados Unidos. Fontes oficiais adiantavam que a visita tinha como objetivo prioritário a realização de encontros com o presidente Nixon e outras altas autoridades e, presumivelmente, negociações para a compra de aviões de guerra Phantom,